remercier pour ta présence. A sua palavra declara, Et nous venons déclarer. onde há duas, três pessoas reunidas, o Senhor está lá. Ici, quand nous allons tomber ça, comme ça, nous allons nos amis. Não precisamos, Pai Deus da glória, que nossos cabelos mexam para acreditar que o Senhor está aqui. Não precisamos que alguém suba de cima, caia para nós acreditar que o Senhor está aqui. Mas por fato de nós nos reunirmos aqui, 2, 3, 4 pessoas, e não é em nome dos nossos pais, não é em nome das nossas mães, não é em nome dos presidentes, não é em nome do rei, mas nos reunimos em teu nome. Acreditamos que o Senhor está aqui. Confessamos isso, Senhor. Por isso nós te dizemos obrigado, porque o Senhor é fiel. Pedimos ao Senhor para nos falar e ensina-nos nessa tarde. Apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, a palavra de Deus é digno para corrigir, para ensinar e para redarguir. Tira-nos de todo o caminho mau e de toda a ignorância que nós tínhamos. Ensina-nos toda a sua palavra, para assim nós fazermos bem e termos o resultado que nós fizemos. Repreendo todas as fortalezas criadas na mente de cada um. Toda a fortaleza e todo o espírito que pode se opor, pode vir roubar da palavra. Jesus disse: existem outras pessoas que são como o caminho. Quando a palavra é pregada, cai sobre eles, mas o inimigo vem roubar a palavra, porque eles não entenderam de nada. Estou a repreender esta força, estou a distanciar essa força de falta do entendimento e de perder a palavra de Deus. Porque o inimigo sabe, se nós entendermos melhor a palavra, praticaremos a palavra, teremos o sucesso em tudo que nós fizermos. Seja louvado o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 6. Provérbios chapitre 6. Versículo 12 a 13. Provérbios 6, 12 a 13. Provérbios capítulo 6, versículo 12 a 13. Provérbios 6, 12 a 13. Leia em nome de Jesus. Amém. Provérbios 6, 12 a 13. Leia em nome de Jesus. Amém. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gesto para enganar os outros. Vou descer até 15. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Amém. Amém. Podemos sentar, aplaudimos para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Hoje é nosso penúltimo dia. Les avant-dernier journée du soir. Domingo será nosso último dia. Dimanche est la journée à soupe pour l'enseignement. Amém. Amém. Como eu disse ontem, existem vários conceitos que ainda não abordamos durante esse tempo. Mas o pouco que nós aprendemos servirá para nós corrigirmos nossas falhas mediante esses conceitos de louvor e adoração. E ontem falei, hoje falaríamos de quando eu adoro. Isso que eu falei ontem. Amém. Amém. Mas eu quando eu voltei em casa,
de várias maneiras, tive a convicção de que tínhamos que falar de alguma coisa que tem sido um tabu. Para nós tentarmos corrigir também mesmo. E falar sobre quando eu adoro no domingo. Amém. No domingo, como é nosso último dia de encerramento, poderemos falar o que queremos falar hoje. Quando eu adoro, como eu já disse, estou a ter a convicção da parte do Senhor que alguma coisa vai acontecer. Existem operações que serão feitas. Operações. Amém. Se você não acredita, eu acredito. Amém. Por isso, no domingo não venha sozinho. Amém. Mas na tarde de Deus, eu quero que nós falemos, aprendamos sobre as posições de louvor e adoração. Quais são as posições a ter em conta ou que nós devemos tomar quando nós louvamos e adoramos? Será que existem posições que nós devemos tomar quando nós adoramos? Naquela posição Deus se agrada? Quando nós levantamos, deitamos, joelhamos, ou qual é a posição certa que a Bíblia recomenda ou que Deus espera para nós adorar e Deus agrada? Amém. Essa é a pergunta da nossa exortação. Vamos aprender sobre algumas posições e movimentos que são principais nos nossos cultos. E tentarmos explicar e orarmos a Deus. Existe uma música que nós temos cantado bastante. Em Lingala. Na Lola para posição inicial. No seu 3 posições. O Vanda, o Fugama, o Tele. Sentar, ficar em pé e joelho. O Fugama, para o Adore. Se prostrar, as pessoas vão adorar. O Tele, para o Luan. Se levantar é porque louvor. O Vanda, Isa, o Lanzar. Sentar é para Deus. É uma música que nós temos cantado. É uma música que sabemos essa música, né? O Vanda, o Tele, o Fugama. Sabemos aquela música, não? Amém. Eu não sei de onde este irmão teve inspiração sobre isso. Eu não estou a dizer que estava errado ou estava certo. Estava certo ou estava errado? Amém. Mas eu me ponho a pergunta: realmente existe só essas posições no céu? E são as posições também que nós devemos optar aqui nas nossas igrejas ou nas nossas vidas? Será que ficar de joelho é só para adorar e levantar só para louvar? Quando se aceita, será que não pode se adorar? Muitas vezes também falamos isso no nosso culto. Levanta-te e deixa Deus te sentar na sua cadeira. Porque a posição de sentar é dele. Será que Deus nunca se levantou? Amém. Provérbios capítulo 6, versículo 12 e 13. Provérbios 6, 12 a 13. Nos falam sobre uma repreensão. Falaram o seguinte: os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal e eles espalham confusão por toda parte. Amém. Aleluia. Amém. Aqui o sábio queria nos falar o seguinte: as posições
baposition ou os gestos tope bageste que nós tomamos obiso tozwaka ou que a pessoa pode ter tope moto não correspondem sempre o que ele está pensando. e correspondaka te toujours na oyo azokanisa As posições, baposition os gestos que nós fizemos bageste obiso tosala não correspondem sempre. e correspondaka te toujours Entenda bem. comprendre bien Não corresponde sempre e correspondaka te toujours o que nós estamos a pensar ou o que nós estamos a sentir. na oyo biso tozokanisa tope na oyo biso tozosentir. Noutras versões da passagem que nós lemos, Na versão mosusu ya passage oyo biso totani nos mostra que os homens maus, elakisi ete bato mabe eles fazem gesto através dos pés. bango basalaka geste à travers makolo na bango Falam através dos pés. bazolobalobaka à travers makolo na bango Piscam através dos olhos. bapesaka à travers miso na bango Vão falar através da sua boca. bazoloba à travers monoko na Mas bango apesar dos gestos que eles fazem, mais malgré tout bageste oyo basala as suas mentes andam poluídas, sempre pensam no mal. mémoire na bango ezalaka deja mabe bakanisaka Para toujours nos na mabe mostrar que mpona kolakisa bino ete a posição que eles estão a fazer, ou os gestos que eles estão a desempenhar, position to bageste oyo bango bazosala não está correspondendo com o raciocínio dele, ezokorrespondre te na makanisi na bango ou da vida que eles têm. to mpe na bomo oyo bango baza na yango Podem se posicionar de uma maneira diferente, bakoki kose positionne na lolenge moko différent mas na verdade é uma outra pessoa. mais en vérité azali moto mosusu Podem fazer gestos diferentes, akosala bageste ezali mas na verdade différent está pensando outra coisa. mais en vérité azokanisa na makambo mosusu Podem te fazer assim, akosala oboye mas na verdade no coração está te dizendo não. nzokala motema ndazoyebiso te E pode até banhar a cabeça assim, akoki tolimisa motu Afinal no coração está dizendo, olha esse gajo. nzokala motema azoloba tala moto Amém. Amen. Nem sempre Exato. as nossas posições, baposition na biso as nossas movimentações correspondem exatamente o que nós queremos dizer ou o que nós sentimos. to mpe bamovimentation na biso eza te yango nde ezokorrespondre na oyo biso tolingi kokanisa to mpe tolingi koloba Quais são as posições exatas que Deus agrada? baposition nini ezali exact mpe na oyo nzambe Porque existem posições para trás. estce eza na baposition mpona yango 4 verdades que você deverá saber sobre essa questão. 4 vérité esengeli oyeba na question oyo Antes de nós falarmos, ya liboso não existe posição específica para Deus. eza na position te spécifique pour Dieu Não existe eza te nenhuma posição específica na position ta moko te spécifique que só deve ser aquele para esse tipo de oração ou para esse tipo de oração. Não. osengeli ezala kaka yango wana mpona lolenge ya prière songolo Para adorar só deve estar de joelho. mpona koadore esengeli kaka ozala ya kogumba Para você adorar deve só estar deitado. mpona adore esengeli kaka omibwaka na se Para você adorar deve só levantar as mãos. ote mpona adore esengeli kaka otombola Para maboko você adorar deve só estar de pé. ote mpona adore esengeli kaka otelema Deve só cruzar os braços. to mpe esengeli kaka okanga maboko Deve só acenar ou abanar as mãos. ote oyo osengeli obana kopema Não maboko existe nenhuma posição específica. eza na position moko te ezali spécifique Nos dias atrás nós falamos o seguinte: na mikolo eleki biso tolobaki de boye que Jesus está a falar à mulher samaritana. yesu azoyebisa na mwasi ya Não mosamari importa onde você faça a adoração, peu importe bisika bosalaka no adoration monte ou em Jerusalém, to mpe na ngomba não to mpe na importa jerusalem onde seja, peu importe bisika mas wana desde que você seja filho, desde que você conheça, desde que você faça aquilo em espírito e em verdade, kasi ntango ozali deja mwana ntango ozosala yango na esprit mpe na vérité toda a posição, position nyonso todo lugar place que nyonso você pode estar, oyo osengeli kokoki kozala pode render adoração e louvor okoki korendre adoration mpe louange a de dieu Deus é glorificado. mpe nzambe akozala glorifie Amém. amen Estão de acordo comigo? ozali d'accord nanga Primeira verdade. vérité ya liboso Segunda, ya mibale as posições muitas das vezes baposition babala mingi explicam o que sentimos. exprimaka oyo biso tosentir Acabei de falar na se koloba que não é sempre eza te toujours as posições que nós tomamos baposition biso tozwaka exprimem o que nós somos ou o que nós temos. no yango coração. nde exprimaka oyo biso tozali to mpe oyo biso toza nango na motema E na segunda verdade, venho de novo afirmar sobre isso. mpe na deuxième vérité na esiko affirme yango De que as posições que nós tomamos, position biso tozwaka muitas das vezes também, bambala mingi mpe exprimem o que nós sentimos. exprimaka oyo biso tosantaka Amém. Tem posições que nós tomamos, eza baposition biso tozwaka exprimem o que nós sentimos. exprimaka vraiment oyo biso tozosentir O que nós temos no coração. oyo biso toza nango na motema E muitas das vezes também, mpe bambala mingi mpe as posições que nós tomamos, baposition biso tozwaka mediante a oração, liboso ya prière tem em
o estado físico que nós temos. Eza na relation moko na état physique oyo biso toza na yango. Alléluia. Amen. 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 Terceira verdade. Troisième vérité. As posições que nós temos tomado Ma position biso tozwaka são para responder eza mpona korépondre tipo de oração lolenge ya prière ou a música, to mpe nzembo apesar de não ser malgré tout yango kozala te eza te a eficácia para a resposta da oração. efficacité mpona réponse ya prière. Amém. Amém. Vamos explicar. As posições que nós tomamos baposition biso tozwaka são para responder tipo de oração. ezali mpona korépondre na lolenge songolo ya O que baprière. significa dizer? Nini koloba oyo Existem vários tipos de orações que nós conhecemos. eza na lolenge ebele ya prière oyo biso toyebi. Adoração e louvor também tipo de oração. Adoration mpe louange ezali lolenge ya Existe adoration. oração de súplica, de intercessão, de consagração. Todos aqueles são tipos de orações. eza na prière komikitisa ya kotombola nzambe nyonso wana ezali balolenge E ya oração de autoridade também tipo de oração. mpe prière ya autorité ezali mpe lolenge ya baprière. Muitas das vezes, mbala mingi quando nós fizemos oração de autoridade, ntango tosalaka prière ya autorité nós tomamos sempre a posição de estar de pé biso tozwaka position ya kotelema e em movimento. mpe na mouvement Não é porque é errado, não. eza te mpo eza E réalité não é porque também sou assim que deve sonar aquela oração, não. elingi koloba te ke eza kaka ndenge ongo esengeli esalema te. Não quer dizer que se você fizer oração de autoridade, sentar, dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai ter efeito, não. elingi koloba mpe te ke soki osali prière ya autorité akofanda koloba na nkombo na yesu ekosala eloko te. Non, non, non. Nós só tomamos aquelas posições biso tozwaka kaka para baposition responder o tipo de oração que nós estamos a fazer. mpona korépondre na lolenge ya prière oyo biso tosala. Porque alguém que está a entrar em batalha, pamba te moto moko azokota na kati ya bituka existe uma atitude que ele deve ter mediante a batalha que ele vai ter. eza atitude asengeli azala na yango liboso ya bituka. Alguém que está a entrar na profundeza de adoração, moto azokota na profondeur ya existe adoration. atitude que ele deve ter para tal. eza na attitude esengeli azwa mpo na yango E para isso inclui também as posições. mpe na yango ezokoinclure baposition. Aleluia. Amen. Para responder o tipo de posição de oração que nós estamos a fazer. mpona korépondre na lolenge ya prière oyo biso tosala. Por isso que nós tomamos certas orações, certas posições. na yango tozwaka baposition moko certain. Mas só que as posições que nós tomamos soki baposition biso tozwaka não define exatamente o resultado. edefinaka te exactement oyo biso tolingi. O resultado. edefinisaka te réellement résultat. Ok. Acabei de falar aqui a pouco. nasili koloba wakala te Muitas das vezes, quando nós estamos a fazer oração de autoridade, mbala mingi ntango tosala prière ya autorité temos tido uma atitude diferente em oração de adoração, louvor. tozwaka attitude moko Quando nós estamos a différente súplica, to mpe ntango tosuprier também jamais. tem tido uma atitude. Cada oração temos tido uma atitude diferente. chaque relation tozala attitude moko différent. Mas aquelas as atitudes même attitude wana não definem ezodefinir te a resposta da oração. réponse ya prière na yo. Aleluia. Não se confundem. qu'on se confondre te Se você estiver a bater palma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, soki ozobeta maboko na nkombo na yesu na nkombo na yesu o Satanás vai te temer. satana akobanga yo te te Pode você orar, okoki kobondela sentar, ya kofanda em silêncio, na em silence nome de Jesus. na nkombo na yesu. Satanás também te ouvir e te obedecer. satana yoki yo mpe Porque atose determina a resposta numa oração. parce que oyo determinaka réponse ya prière moko Porque determina a eficácia de adoração e de louvor. oyo determinaka efficacité ya adoration mpe louange Não são as posições ezali baposition te que nós tomamos. oyo biso tozwaka. Aleluia. Amen. Por isso, na quarta verdade, na yango na quatrième vérité eu escrevi assim: nga nakomaki boye a posição position não pode servir de obstáculo para a adoração. ekoki te koservir lokola obstacle pour l'adoration. Não podemos tokoki te desconsiderar kodeconsidere a posição de outra pessoa por não pertencer à posição que nós temos. tokoki te kodeconsidere position ya moninga mosusu parce que eza position biso tozwi te. Se talvez o moderador, parfois na modérateur ou talvez tinhas em mente, parfois ozalaki nango na motuna ou talvez te sentes assim à vontade. ou parfois osesantaka bongo Quando você adora, muitas das vezes você se ajoelha. ntango ozoadore bambala mingi obukaka maboko Você se sente assim à vontade. ibongo nde osesantaka malamu. Acontece que num dia o corpo não permitiu você se ajoelhar. esalemi ete mokolo moko nzoto epermettre te obuka Mas maboko você precisa adorar a Deus. mais oza na bosenga koadore nzambe. O estado físico
état physique, não está permitido para você ajoelhar. eles vão permettre de Mas uma posição que você se acostumou a adorar a Deus. mas a position au messana na ko déjà quoi. Aquilo não pode ser um obstáculo para você não adorar. Et kokite ko za obstacle pour nous adorer. Não pode pensar Kokite ko kanisa. que como hoje não vou orar, adorar a Deus de joelho, Deus não vai me ouvir. Não. Que lokola lelo ko adorer Nzambe ya kufuka mate Nzamba ko yoka mate. Como já me acostumei a levantar as mãos, Lokana messana ko tombola maboko. não me sinto em condições de levantar. Pe nazo sentir pena malamu te pona ko tombola maboko. Mas no meu profundo eu sinto vontade de adorar a Deus. Mais na kati na ngana nazo sentir penser a ko tombola Mas pena adorer. o estado físico Mais état physique na mo. só está me mandar eu estar sentado. Ezotina ngana naza na kufanda. Não se sinta obstaculizado, não se sinta em obstáculo só porque você não está conseguindo fazer o gesto que é de que você tem feito. Comprendre yango te comme obstacle pour na adorer Nzambe pas solo ko te ko sala position yango. Aleluia. Amen. E a posição Para ter não position pode ser um obstáculo para a adoração. et kokite ko za obstacle pour na adoration. Também Pe não pode desconsiderar o outro kokite ko déconsidérer moninga que não está na mesma posição que a tua. oyo aza te na même position que toi. Onde nós falamos aqui sobre o orgulho, Loki tolobaki awa sur l'orgueil. falamos sobre o orgulho. Tolobaki awa likolo ya orgueil. Muitas das vezes as pessoas Bambala mingi bato se acham melhores adoradores porque ele que se ajoelha durante 2, 3, 4 horas de tempo. bakanisaka bango nde bavéritable adorateur parce que bagumba makambo na 2 heures, 3 heures, 4 Você heures. não pode desconsiderar o outro. Okokite ko Não pode déconsidérer moninga. considerar o outro de falso. Okokite ko déconsidérer moninga na Só fo. porque ele não toma a posição que você toma na oração. Apona yesu akate position oyo yozu akata mobondela. Aleluia. Amen. Estamos nos entendendo. Tozo se comprendre. Amém. Amen. Estamos a pôr as bases Tozo tia babasi para nos permitirmos adorar e termos o resultado. pour nous permettre biso to adorer pe tozala na résultat. Porque isso Pamba te yango tem nos destruído edebisaka biso sem saber. sans koyeba. Principalmente quando nós dirigimos oração. Principalement tant que tozo diriger prière, Principalmente quando nós moderamos. principalement tant que tozo modérer. Coloca-te de pé, vamos adorar, vamos louvar, vamos cantar. Telema toko adorer, toko louer, toko yeba. Pode se frustrar porque alguém não se levantou. Okoki kosilika parce que mutu moko atelemi te. Não é porque a pessoa quando fica no altar não se frustra. Existem coisas que frustram mesmo você estando no altar. Eza te ntango oza likolo ya chien oyo osilika eza makambo epesaka kanya meme oza likolo ya Muitas chien. vezes quando nós nos encontramos no altar, Pe mbala mingi ntango tokutama dirigindo oração, kodiriger mesmo prière entre esses irmãos, atako entre babandeko tudo quanto nós falamos, nyonso tolobaka esperamos que as pessoas obedeçam o que nós falamos. tozelaka ete bato baobéir na oyo biso tolobaka. Moderadores podem estar por mim. modérateur akozala d'accord na ngai. Nós sempre esperamos que as pessoas obedeçam o que nós falamos. Biso tozelaka bato batosa oyo biso. Levante, todos nós levantemos. Molema biso nyonso tofuka. Ajoelhe, todos nós ajoelhemos. Okama biso nyonso tofuka. Ali nós estamos a pensar, Deus está mesmo comigo, todo mundo está obedecendo. kuna lelo tozokanisa nzambe aza pene nanga bato nyonso bazotosa. E se a pessoa não se ajoelhar, soki moto afuka você não sabe por que não ajoelhou. oyebi te mpola nini afukami te. Você não sabe por que não levantou. oyebi te mpola nini Às atelemi vezes você te. começa a se fazer pergunta dentro de ti. parfois bali kose A sua mudeta, a sua organização não. tapengisaka lekei Mas você está dirigindo oração. mais ozodirige prière E aquilo te destrói. yango te ebebisaka. Aleluia. Amen. Também, irmão, mpe bandeko não seja obstáculo para a pessoa que está dirigindo oração. kozala te obstacle mpona moto azodirige. Quando você se sente bem, ntango ozosentir e o malamu moderador diz para levantar, coloca-te de pé. eke modérateur alobi totelema eseye totelema. Quando o moderador diz que ajoelha, soki modérateur alobi fukama se sente está em condição de ajoelhar, ajoelha. ozosentir koza na condition ya kofukama fukama Porque a sua posição, parce que position a sua resposta, réponse na yo mediante a indicação que ele deu, pode causar estresse nele. liboso ya indication ya pesika oyo kokoze bakanda moko kati na ye Pensando que talvez você está a negar. kokanisa ete parfois ozoboya E aquilo pode destruir a atitude da pessoa. mpe yango kobebisa attitude yango. Amém. A posição não pode ser um obstáculo para a adoração. position kozala te obstacle Para mpona todos biso. nós. Mpona Quando você biso está dirigindo oração em casa, ata ntango ozodirige prière na ndako moderador, papá, mamã, todos nós, biso banso quando está dirigindo oração, ntango ozodirige prière não toma sempre a conta da posição korendre kaka compte te ya position como se fosse um objeto, aza kaka na bosenga nango mpona mas pesa sejamos sempre sensíveis. mais soki tozala sensible
em seguir o movimento do Espírito Santo. na kolanda mouvement ya molimo santo. Aleluia. Amen. Existem muitas posições Eza na position ebele que nós temos tomado quando nós oramos. o biso tozwaka ntango tobondelaka. Mas cada posição Mais chaque position tem uma pequena explicação. eza na explication moko ya moke. Na base das passagens bíblicas que nós leremos. Na base ya bapassage biblique o biso total. Realmente, sentar é uma posição geral. Réellement kofanda ezali position moko en général. É uma posição geral de conforto. Ezali position moko général mpe Que ezali na confort. dificilmente passaria culto de pé, de princípio até o fim. Eza difficile bato nyonso balekisa kiti ya kotelema. Por mais que você se senta forte, Ata toza makasi há sempre um desconforto. eza kaka na déconfort moko wana. Aleluia. Por isso que nós tomamos a posição de sentar. Yango biso tozwaka position ya kofanda. E não tem por que nós passarmos tempo falando sobre a questão de sentar. Eza te na bosenga tozwa ntan ebele mpona kolobela se. Mas vamos falar sobre levantar as mãos. Me tozolobela likolo ya kotombola maboko. Pode estar sentado ou de pé. Okozala ya kofanda to mpe ya kotelema. O gesto de levantar as mãos. Geste wana ya kotombola maboko. Levantar as mãos. Kotombola maboko. Muitas das vezes, Bambala mingi quando nós levantamos as mãos, ntango totombolaka maboko tem sido um sinal de pedido. ezalaka sinal moko ya demande, Um sinal de socorro. sinal moko ya oscour, Pedir socorro. kosenga oscour. Ou pode ser, ou tem sido um sinal de consagração ou de entrega. To mpe sinal moko ya consacration bisika bapesaka. Aleluia. Amen. Quando nós levantamos as mãos, Ntango totombolaka maboko geralmente généralement tem sido para nós pedirmos socorro a Deus. ezalaka mpona tosenga osecour na nzambe A favor de um problema que nós temos, situações que nós estamos a passar. a faveur ya problème moko to mpe situation moko tozolekisa. Mas não tem sido só para pedir de socorro. Me ezalaka kaka te mpona kosenga Não tem osecour. sido só para consagrar uma casa a um bebê ou alguém. ezalaka mpe kaka te mpona kokonsacre bebe Não tem sido moko só para orar a favor de alguém. Levanta sua mão, ora a favor do irmão que está lá no fundo. Não. eza mpe te kaka mpona kotombola loboko bondela mpona ndeko fulani te. Mas também tem sido um sinal, Me ezalaka mpe sinal uma posição to mpe position para moko adorar a Deus. mpona koadore nzambe Levantar as mãos para cima. tombola maboko likolo. Amém. Amen. Que quer dizer, elingi koloba sempre que estiver a possibilidade toujours kozala para você levantar as mãos para cima, ya kotombola maboko likolo exaltar a Deus, ya kotombola nzambe não estás a fazer mal. ozosala mabe te. Aleluia. Amen. Se você levantar as suas mãos soki otomboli maboko na yo como um sinal eza lokola sinal dentro da sua pessoa, dentro de si, kati ya kibomoto na yo reconhecendo de que estou a exaltar, ozoreconnaître te nazotombola não estás a fazer mal. ozosala mabe te. Salmos capítulo 134, Psaume chapitre 134 linha 1 a 4. verset liboso ntina 3. Vamos ler. Salmo 134. Psaume 134 Canção de peregrino. Venha e louvem a Deus. Salmo 134, linha 1 a 3. Psaume 134 Canção de peregrinos. Venham e louvem a Deus. O Senhor, todos os seus servos, todos os que de noite servem no seu templo. Levantem as mãos em oração no templo e louvem o Senhor. Que de Jerusalém o Senhor, Deus, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Aleluia. Amém. Uma chamada que estamos sendo feita. kobianga maboko ezosalema mpona biso Nós, servos de Deus, biso basali na nzambe filhos de Deus, bana na nzambe venhamos louvar ao Senhor, toya koluwenza levantando as nossas mãos. kotombola maboko Adoramos o Senhor, koadore nzambe levantando as nossas mãos. kotombola maboko Levantar a mão kotombola maboko é uma posição eza position moko na qual podemos tomar oyo toyekozwa para nós adorarmos a Deus. mpona koadore nango nzambe. Salmos 63, Psaume 63 linha 4, 3 a 4. 3 ntina 4 Diz assim: o teu amor, perdão, é melhor do que a própria vida. Por isso eu te louvarei. Uau. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Aleluia. Amém. Amém. Amen. O teu amor é melhor do que a própria vida.
Por isso eu te louvarei. E enquanto eu viver, nós falamos isso nas razões de louvor e adoração. O louvor e adoração são as razões da nossa existência. Louange e adoração é a razão e a nossa existência. E aquele que não desempenha esse papel, segundo Mateus 5:13, selon Matthieu 5:13, não merece viver. A mérité de vivre. E aqui o salmista está dizendo: enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Je louerai l'Éternel. Orarei ao Senhor com minhas mãos levantadas. Aleluia. Amém. Por último, Neemias capítulo 8. Neemias chapitre 8, versículo 6. Verset 6. Neemias capítulo 8. Neemias 8, 6. Versículo 6. E Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra adoraram a Deus o Senhor. Aleluia. Amém. 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 Colocar as nossas mãos no ar é uma das posições que nós devemos tomar ou podemos tomar para nós louvarmos a Deus. Uma coisa que eu quero sublinhar aqui. Eu disse que sempre que estiver possibilidade, principalmente quando nós nos encontramos na igreja, por isso que se recomenda que nós vistamos bem. Aleluia. Amém. Por isso que se recomenda nós vestirmos em condições. Principalmente para mulheres. Levantar as mãos em certos vestuários cria escândalo. Aleluia. Amém. Se você se encontra no meio dos santos, assim como na igreja, se você vestir uma roupa que pode ser escandalosa para o irmão e irmã, você levantar as mãos, Deus te ajuda. Evita. Amém. Sempre que for possível, levantar as mãos, faça. Mas se você achar que a sua posição, o seu estado, levantar as mãos pode escandalizar o vizinho, não faça. Opte em posição, opta na posição que for melhor, o estado que te encontra, para você adorar. Amém. Estamos de acordo? Amém. Segunda posição. Deuxième position. De joelho. Ou prostrar-se. No Novo Testamento, a palavra grega mais usada para definir adoração é proscúnio ou proscuneu, que significa beijar a mão, curvar-se, mostrar obediência, adorar. Amém. Prostrar-se, ajoelhar-se, e muitas das vezes não só se ajoelhar-se, mas também pegamos a nossa testa, metemos para a terra. Também é uma das posições de se prostrar. Que nós podemos optar para nos adorar a Deus. Por isso que nós temos visto muitos muçulmanos têm optado sobre isso, mas eles têm tomado aquela atitude só para adorar. Por quê? Quando nós nos prostramos, nós estamos a demonstrar a nossa humildade.
pessoa na qual nós nos prostramos. na moto oyo biso tokumba me Quando nós nos aprostramos, tango biso tokumba ma estamos a demonstrar, tozolakisa mediante a pessoa que nós nos aprostramos, liboso ya moto oyo biso tokumba a me nossa fraqueza. tolakisaka ye Dizer bafaiblesse na que o biso Senhor é forte, eu sou fraco. koloba ete nkolo ozali makasi nga naza Por faible isso que eu me rendo a ti, na yango na mipesi na yo me prostrando diante de ti. kose prosterne liboso na yo Aleluia. amen E muitas vezes, pemba na mingi para nós, mpo na biso quando nós nos aproximamos do Senhor, ntango topusanaka com atitude de oração, na attitude moko ya reconhecendo que nós somos fracos, koyeba ete biso tozali faible reconhecendo que nós somos incapazes, koyeba ete tozali baincapable nos prostramos. tokumbama Só a posição em si kaka position yango está a moko dizer deja já a Deus: ezolobela deja reconheço a minha fraqueza, yote nazo reconnaître reconheço a minha na incapacidade. reconnaître incapacité Quando nós saímos da presença de Deus, ntango biso toza na nós présence nos tornamos fortes, tozongaka makasi nós nos tornamos capazes. tokomaka capable Por isso, aquele que se prostra diante de Deus na yango oyo aseposelaka liboso ya nzambe consegue se manter de pé mediante os problemas. akokaka kotelema liboso ya baproblème Aquele que reconhece a sua fraqueza mediante Deus, oyo arekonetaka bafaiblesse na liboso aquele ya que nzambe reconhece a sua incapacidade mediante oyo Deus, arekonetaka baincapacité na diante do nzambe problema, liboso ya problème pode vir o que vir. ekokoya Não me prostro diante do problema, nakofukama porque só me prostro diante de Deus. baba ete nafukamaka E esse Deus nzambe me dá força para resistir diante do problema. apesaka makasi mpona koresiste liboso ya A problème minha oração, puyana que Deus te conceda sempre capacidade, ezati nzambe apesa te conceda sempre força, apesa toujours te makasi conceda sempre a capacidade apesa toujours para makapasité você resistir mpona oresiste diante de problemas, liboso ya diante de baproblème situações, liboso ya porque basituation você anda a se ajoelhar diante de Deus. pamba ete ofukamaka liboso na ye Lucas capítulo 17, Luc 17 versículo 11. verset 11 Não vamos ler. tokotanga te Estamos contar a história de 10 leprosos. bazotanga na biso histoire ya 10 lepreux A Bíblia nos diz bino elobi que se aproximaram de Jesus, bapusanaki epa na yesu clamando de longe, dizendo: Jesus, tenha misericórdia de nós. babelaki na mosika yesu yokama na biso Jesus lhes disse: yesu ayebisi bango vão bokende aos sacerdotes, na basacerdote vão se apresentar, apresente a oferta. bokende kose présente mpe na ofrande na bino No caminho, na nzela tomaram conta de que se tornaram curados bango banotaki ete bakomaki deja guéri os 10. Quando eles babitokeli iam para o sacerdote, ntango bazali kokende na basacerdote tomaram conta o caminho de que bamonaki ete na nzela já somos curados. endaki De que não é oferta que eu estou a ir dar, me curou. ete ezali ofrande te onaoki ekopesa nde ebikisi Porque lá aí não havia chegado ainda no tempo. pamba ete bakomaki nano te na temple Não havia onde se apresentar aos sacerdotes. basepresentaki nano te liboso ya bato Ele pensou, bayakanisi refletiu. apense a réfléchir Não é oferta que eu estou a ir dar. eza ofrande te onaoki ekopesa Porque existiam ofertas de purificação para os leprosos. parce ezalaki na ofrande ya purification mpona baleba Naquele tempo. na ntan wana Aleluia. amen Não é questão de oferta. eza question Mas ofrande te deve ser mais sengeli ezala este homem. mwana mobali oyo Porque esses homens sabiam pamba ete yayebaki quem era Jesus. nani yesu azalaki Ouviam bayokaki sobre Jesus. kolobela O yesu que Jesus faz. oyo yesu asalaki E entre as coisas que Jesus estava a fazer, mpe entre makambo oyo yesu abandaki kosala inclui também a purificação dos leprosos. abandaki kobir mpe purification ya Por baleba isso eles clamaram a Jesus: na yango babelelaki yesu tenha misericórdia de nós, yokama na biso purifique-nos. purifie biso E Jesus lhes disse: mpe yesu ayebisi bango idem, bokende mostrai-vos. Mas eles se notaram que nós nos tornamos curados. bango banotaki ete biso Nós somos sãos, biso nos tornamos curados. tobiki Só moko kaka voltou azongi a Jesus. kino bisika A yesu Bíblia diz: bilobi quando este homem ntango moto se aproximou de Jesus, apusaki pene ya yesu o que ele fez? nini asalaki Não levantou a mão, atokolaki não bateu a palma, abetaki maboko simplesmente se prostrou. mais tout simplement se prosternaki Aleluia. Se prostrou. ase prosterne Quer dizer, elingi koloba joelhou-se, pegou a sua cabeça, mpe azwi moto colocou sobre a terra, atie yango na mabele reconhecendo de koreconnecte que a cura que eu tenho ete guérison nga recebi do Senhor. nazwi yango Por isso, na yango eu me rendo diante de ti. na ye mipesa liboso na Jesus perguntou: yesu atuki não eram 10? bozalaki bizi te Onde estão os 9? abi le nef mosusu baza wapi Não houve outra resposta. réponse mosusu ezalaki te Jesus continuou e disse: yesu akontinue alobi levanta-te, alobi telema a sua fé te salvou.
Quero falar uma coisa. Sempre que nós reconhecemos o bem feito de Deus na nossa vida, alguma coisa sempre se acrescenta nas nossas vidas. Não me ouviste? Sempre que você reconhece um bem feito de Deus na sua vida, alguma coisa se acrescenta na nossa vida. E outro, falamos sempre a Deus através daquela atitude. Senhor, como fizeste, faça de novo. E eu sempre serei grato. Quantas pessoas encurtaram o braço do Senhor pela sua ingratidão? Muitas pessoas. Deus, farei isso quando me fizer isso. Mas quando teve, Deus, eu te servirei. Deus, purifica-me. Deus, faça isso. Temos esse problema. Deus, tem um problema de emprego. Vem aqui, vamos orar a favor dele. E aqui te ensinam de que o primeiro salário que você recebe é para Deus. É isso que a Bíblia diz. O pastor também às vezes nos ensina isso. Mas logo que você consegue emprego, o seu primeiro salário, você sabe onde você vai gastar. Ou não, na nossa família diz que deve dar primeiro na tia. Ingratidão. E também durante o trabalho, só ver que no trabalho não vai andar bem. Aleluia. Reconhecemos sempre o bem do Senhor e demonstramos isso através das posições de ajoelhar, através de se prostrar. Salmos capítulo 95, versículo 6. Verset 6. Salmos 95. Psaume 95. Diz assim: venha, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Aleluia. Amém. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Sabe o que acontece quando você volta em casa e que tens um cão domesticado? Sempre que você entra no quintal, o cão reconhece que aquele é um dono. O que o cão faz? Sempre vem, se abate, ele baixa, ele se rebaixa. Aleluia. Amém. Nunca vimos isso? O cão vem, banando a sua cauda, e ele se abate diante do dono. Não é qualquer um que o cão faz isso. Não é qualquer um que o cão pode fazer isso. Se for uma pessoa estranha, terá uma atitude diferente. Mas mediante do seu dono, ele se abate, ele se ajoelha, ele se baixa. E a mesma atitude também devemos ter. Amém. Mediante o nosso Deus, mediante o nosso Senhor, porque estamos a reconhecer que Ele é nosso dono. Amém. Quando nós nos abaixamos, o cão reconhece: é esse que me alimenta, é esse que me protege, é esse que me guarda. Mesmo se estiver me apedrejar, numa das crianças, se eu estiver a andar na rua, o cão, por mais que seja cão, tende sempre de se esconder por trás do seu dono, porque ele sabe que é esse que me guarda. Por isso, quando ele vê o seu dono, não fica como estranho. Ele se abaixa, ele reconhece que esse é meu dono. Se o cão reconhece o seu dono, agora você e eu, o que nós faremos ao nosso Criador?
Aleluia. O fôlego de vida, Souffle de vie. tudo que nós temos, Não só dos pertence ao Senhor. Ele diz isso no livro de Provérbios. Tudo que tem no mundo pertence a mim. E disse mais no Salmo: você acha que eu terei problema de ter que fazer? Por mais que tenhamos inteligência, por mais que estudemos, por mais que fôssemos belos ou belas, nada poderá acontecer se o nosso Criador não decidir. Por isso que a Bíblia diz: nada pode acontecer se o Senhor não permitir. A esse Criador, a esse Mestre, qual é a atitude que nós temos tido? Qual o comportamento que nós temos tido? Quando nós lhe adoramos, quando nós lhe exaltamos, quando nós lhe louvamos. Prostrar-se é uma das melhores posições. Prostrar-se é uma das melhores posições. Porque uma posição que eu digo sempre de reciprocidade. Eu estou a render adoração, mas o Senhor está me concedendo a força. Porque quando eu estou a louvar a Deus, quando eu estou a exaltar a Deus, estou a alegrar o Senhor. Ora, a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que eu estou fraco, mesmo que eu não estou a conseguir, quando eu rendo louvor a Deus e Deus se alegra, a força eu consigo conseguir. Muitas pessoas confiam nos seus carros, como a Bíblia diz. Confiam nas suas pessoas. Mas nós só temos o Senhor. Por isso, fomos chamados a adorar e louvar bem a Deus. Louvar e adorar bem a Deus. Porque só Ele que nós temos. Enquanto que outros podem ver outras pessoas para lhes defender, que poderá lhes sustentar, que poderá lhes apoiar. Nós só temos esse Deus. E esse Deus é que nos torna fortes, é que nos capacita. Nunca venceste batalhas na qual você nota mesmo, mediante essa batalha eu não poderia vencer. Nunca enfrentaste dificuldade pela sua força, você dizer mesmo não. Se eu dependesse só da minha força, se dependesse só do meu salário, se dependesse só do meu marido, não poderíamos existir. Mas por causa desse Deus, nós conseguimos existir. O que eu farei? Vou me ajoelhar diante desse Deus, porque Ele é que nos concede a força. Aleluia. Amém. 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 Outra posição. Estar de pé. Ou ficar de pé. Coloquemos de pé, vamos louvar, vamos dançar. Vamos louvar a Deus. Porque o louvor tem que se fazer levantando. Será? Não. O louvor não se faz só de pé, mas em todas as posições. Mas ficar de pé também é uma das posições que nós podemos optar. Por quê? A posição de pé muitas das vezes nos mostra a predominância ou o domínio sobre. Condominar-se. Quando nós nos colocamos de pé, muitas das vezes a posição de estar de pé nos mostra o domínio, a predominância. Aleluia. Amém. O que é que eu quero dizer aqui? A posição de se colocar de pé como a predominância, como uma posição de vantagem, é uma posição de desafio mediante os obstáculos que nós temos tido. Muitas das vezes, tudo que estiveres a viver, às vezes não te permite mesmo você vir na igreja. Te colocar mesmo de pé
Levantar a cabeça. Dizer que estou de pé. Posso continuar a seguir o Senhor. Posso continuar a servir. Apesar das dificuldades. Apesar das situações. Eu ainda me encontro de pé. Continuo a adorar a Deus. Quando nós nos mantemos de pé, estamos a mostrar o nosso domínio sobre as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Aleluia. Uma coisa que não te faz cair é porque você é superior daquela coisa. É porque você dominou sobre a mesma. É porque você tivesse uma vantagem sobre a mesma. Sobre a coisa. Porque não te fez cair. Quando nós levantamos as nossas mãos de pé, dizemos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou de pé. Apesar do que me mexeu, mas não conseguiu me deixar cair para te impedir de adorar. Continuo de pé e eu vou continuar a te adorar. Vos exorto, meus irmãos, mantenha a vossa fé firme. Não se mexe. Não fique banando. Porque a pessoa que fica mexendo tem tendência de cair. Mantenha-se de pé. Venha tempestade como não. Deus te livrar como não. Eu me lembrei de uma história sobre Meshach, Sadraque, Abednego. Quando estavam em Babilônia, a Bíblia diz: o rei decidiu que tinham que criar uma estátua para adorar ele. Meshach, Sadraque, Abednego falaram ao rei: não vamos adorar. Oh, mas eu sou o rei que estou mandando ele me adorar. Falaram: não vamos adorar. Porque nós temos um princípio. Apesar de estarmos aqui na escravatura, apesar de estar na terra estrangeira, nós temos um princípio bíblico. Só podemos nos prostrar, adorar só Deus. Isso que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20. Só adorarás a Deus. Só se ajoelharás diante dele. Nós não podemos adorar diante do Senhor. Ah, é? Tá bom. Fizeram fornalha de fogo. Intensificaram até o último nível. Ouça a expressão de Meshach, Sadraque, Abednego. Falaram assim ao rei: sabemos que o nosso Deus nos livrará da tua mão. Amém. Mesmo se ele não nos livrar. Oh, aleluia. Gosto dessa declaração. Mesmo se ele não nos libertar das tuas mãos, vamos aceitar entrar no fogo, mas te adorar nunca vamos te adorar. Aleluia. Aqui numa posição de manter-se de pé, de dizer, apesar de problemas, apesar de situações, apesar das complicações, mesmo não querer me abençoar Deus, mesmo Deus não me dar filho, mesmo o Senhor não me dar de casamento, eu não cessarei de me louvar. Falta de filho não vai balançar a minha posição da fé. Sempre estarei de pé, te louvando, te adorando, porque o Senhor é o meu dono. Aleluia. O Senhor não é porque vai me fazer algo, não. O Senhor não é porque me dará algo, não. Ele é da sua existência. O nosso ser. Adorar como não. Parar como não. A divindade de Deus não vai mudar. Por isso que digo sempre, muitas das vezes a adoração e louvor tem sido mais vantajoso para nós do que Deus. Aleluia. Aleluia. Eu digo isso. Por quê? Se você não adorar, ele disse: tem pessoas que vão fazer isso. E ele vai continuar. Mas só que você não vai beneficiar das bênçãos ligadas na adoração e o louvor, dos efeitos de louvor e adoração.
Manter se de pé. É uma posição de resistência, de predominância, de vantagem, de dizer que ainda continuamos. Apesar da crise, serviremos a Deus. Apesar da crise, serviremos a Deus. Se der caro como não, serviremos a Deus. Continuaremos de pé na nossa fé. Porque a Bíblia diz, por mais que os inimigos se levantem, por mais que os problemas se levantem, nós não seremos abalados. Por quê? 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, nós sempre de pé estaremos. Aleluia! É uma boa posição. Porque mesmo você não definir isso a Deus, dizer Deus, eu levantei, então estou a resistir. O fato só de você levantar. Por isso, irmão, quando o moderador está moderando, se ele nos dar uma posição, seja sensível a obedecer. Aleluia. Seja sensível a obedecer. Existem posições que o Espírito Santo que inspira o moderador é para levar uma libertação na vida dele. Talvez já está tendo problemas de peixe. E Deus está vendo. E às vezes você está se lamentando. Deus só precisa te dar uma recomendação para restaurar o mesmo. Alguém vai te dizer, coloque-se de pé. Começa a só bater os vossos pés. O fato de você começar a fazer isso, aquilo está saindo. É possível isso acontecer. E é isso que vai acontecer no domingo. Aleluia. É isso que vai acontecer no domingo. Eu profetizo em nome de Jesus. Todos aqueles que adorarão o Senhor, em espírito e em verdade, viverão os efeitos da adoração. Elias, mediante os profetas de Baal, invocaram. Nada aconteceu. Mas quando Elias invocou, a Bíblia diz: o povo em si, todos em si, reconheceram que esse homem tem Deus. As coisas que Deus fará, através das posições que vai se imitar. Deus não tem problemas de pé. Deus não tem problema de joelho. Mas eu estou me ajoelhando para mim te adorar. Esse Deus, se não fizer alguma coisa, amém.